Hoje é dia 17 de fevereiro de 2021, às 14h14. Hoje a Brasília está em polvorosa, está pegando fogo. Eu quero usar essa ilustração aqui, gente, de algo que todo brasileiro ama, principalmente mineiro e o gaúcho, que é um bom churrasco. Ô, Glória! Olá, amigos do canal Churrasqueado. Hoje eu vou mostrar 3 maneiras de como assar picanha. Com essas dicas, eu tenho certeza que você jamais... Olha a picanha que ele tá falando, gente. Olha que coisa mais linda. Olha aí o fogo, o sal. Olá, amigos do canal Churrasqueado. Hoje eu vou mostrar 3 maneiras de como assar picanha. Com essas dicas, eu tenho certeza que você... Eu quero pegar um gancho aqui, nessas 3 maneiras, e eu quero usar isso aqui como ilustração, que nós falamos muito, né, em churrasco, em coisas boas, nesse Brasil tão grande, tão abençoado por Deus. Eu quero dizer para vocês que Deus colocou no meu coração hoje uma palavra profética para o Brasil, e eu quero, aqui na minha cozinha, aproveitar e ler a palavra, que é o alimento da nossa alma, para os irmãos, de algo que Jesus falou. Pois é, para assar uma picanha a gente precisa de fogo, né? Fogo é calor, é luz, né? E o próprio Senhor Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu quero começar essa live, essa gravação, para aqueles que vão assistir mais tarde, com a palavra de Deus, que é o alimento para a nossa alma. Yeshua, Jesus, disse novamente: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, nunca, mas terá a luz da vida. Vamos ler de novo? Yeshua disse novamente: eu sou a luz do mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, gente. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E numa outra passagem, não comece a fazer distinção entre A ou B, porque nós não estamos aqui falando de política, mas o mote da campanha do nosso atual presidente está também relacionado a isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero dizer o seguinte aqui aos irmãos. O próprio Senhor Jesus também falou a mesma coisa, Yeshua. Falou para nós que o seguimos, que o amamos, que nascemos de novo, que nos arrependemos dos nossos pecados e estamos querendo fazer a vontade de Deus, estamos lutando para fazer o que agrada a Deus. Vocês, nós que cremos em Yeshua, Jesus, são o sal da terra. Mas se o sal perder o gosto, como torná-lo salgado? Novamente, ele não tem mais utilidade, será jogado fora e pisado pelas pessoas. Tá vendo aí? Vocês são a luz do mundo. Então Jesus compara os seus discípulos, os seus seguidores, como o sal da terra e a luz do mundo. E aqui nós estamos falando do churrasco, da picanha. Olá, meus amigos, shalom a todos. Mas está relacionado porque quando você joga o sal na carne, tempera a carne, o sal faz com que o sabor da carne realça. Uma comida sem sal é sem graça. A vida sem Jesus, a vida sem sal, a vida sem luz, ela é sem graça. Ela apodrece e perece, sem propósito, sem sentido. A vida só tem sentido se for centrada no Senhor Jesus. Se for firmada na rocha, na palavra de Deus, no relacionamento genuíno, íntimo, pessoal, individual com o Senhor
o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. Através de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, nós temos acesso ao Pai. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós temos a liberdade. Nós somos livres para poder conhecê-lo e fazer o que lhe agrada. Então, meus queridos, eu estou querendo dizer aqui é que a vida só tem sabor, só tem sentido se ela tiver o sal da palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, a luz da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32, que foi o mote da campanha do nosso atual presidente. Nós não estamos aqui falando de A e B. Não tome partido, nós estamos aqui falando das coisas do reino de Deus, que está superior ao reino dos homens. Então, meus queridos, eu quero pegar aqui, fazer uma relação sobre o efeito do sal e da luz na carne. Gente, a nossa nação, a nação do Brasil, é tão bonita, é tão bela, é tão próspera, é tão abençoada, que eu conheço várias nações, já morei em mais de 15, já passei muito tempo em outros lugares, mas eu não conheço um país mais abençoado, com um povo amistoso, um povo miscigenado de várias nações, um povo onde abriga colônias, as maiores colônias de estrangeiros de outros países, como do Japão, milhões de japoneses aqui, milhões de italianos, milhões de alemães, milhões de polacos, milhões de sírios libaneses, mais de 10 milhões, mais do que no país deles. O Brasil é um país hospitaleiro, é um país amigável, é um país abençoado por Deus. Não só com um povo maravilhoso, hospitaleiro, mas também com um país riquíssimo, como nenhum país na face da terra. Com todas as fontes de energia limpas do mundo, seja a do sol principal, solar, 365 dias no ano é sol no Brasil. A eólica, a hidrelétrica, a maior malha de rios, hidrovias do mundo está dentro do Brasil. O maior rio do mundo é o Amazonas, provado recentemente. Não é o Nilo, é o Amazonas. Então, queridos, além dessas fontes renováveis de energia, o Brasil contém no seu subsolo as maiores riquezas do planeta Terra. Toda a tabela periódica está no solo brasileiro, desde diamante, ouro, nióbio, tungstênio, todas essas coisas que tem na tabela periódica, que tem aqui em abundância. Minério de ferro, a maior concentração de minério de ferro e qualidade do mundo. O Brasil é o maior exportador de ferro do mundo. Não se faz aço sem ferro, sem manganês e energia. O Brasil tem tudo em abundância. O Brasil exporta todo tipo de minério, ainda tem fontes inesgotáveis, intocáveis, vamos falar assim, para explorar, de minérios. Por isso o mundo está de olho na nossa Amazônia, porque o subsolo da Amazônia, além de ser rico em madeira, o subsolo, quer dizer, é riquíssimo em minerais. Mas, queridos, se nós não soubermos administrarmos isso que Deus nos deu, colocarmos Deus em primeiro lugar, pátria em segundo lugar e a família, nós vamos ser continuamente usurpados, roubados, enganados, explorados, como temos sido por cerca de 520 anos. Nós brasileiros estamos sendo explorados, estamos sendo enganados, estamos sendo roubados por cerca de 520 anos, mas graças a Deus, chegou a hora que a igreja brasileira está tomando a sua autoridade, está tomando a sua posição, está tendo conhecimento, porque o conhecimento gera entendimento e ações de justiça
ações de caráter contra a corrupção, contra a roubalheira, e aqueles que nos usurparam por todos esses anos, eles estão sendo descobertos, eles estão sendo tragos à luz. E o que está acontecendo hoje em Brasília, gente? Ontem, às 11h19 da noite, prenderam lá o deputado porque falou certas verdades sobre o STF, o Superior Tribunal Federal, dos seus abusos, da sua ditadura de toga. O Brasil, gente, está deixando de ser, preste atenção, o Brasil está deixando de ser um país demonizado, um país debaixo das trevas, um país saqueado, roubado, usurpado, para uma democracia. Está saindo de uma demonização para uma democracia real, aonde todos têm a liberdade de expressão, de escolha, onde todos têm a mesma condição de prosperar, de conquistar o seu pedaço, conquistar o seu sonho, é como os americanos, de ter sua casa própria, de ter o seu emprego, sua aposentadoria, de ter seu carro, sua família, e poder desfrutar de tudo aquilo, de ir e vir. Mas tem aí, gente, uns endemoniados da antiga demonização, que não querem largar o poder, querem continuar reinando, usurpando e desfrutando de riquezas e de posições e luxos e outras coisas mais que não lhes cabe, de forma ditatorial, de forma totalmente maligna, injusta. O Brasil acordou por causa da igreja, porque o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo, e o conhecimento traz libertação. O que Deus fez através do nosso presidente Bolsonaro foi nos trazer a verdade sobre muitas e muitas coisas que estavam encobertas. O Brasil estava correndo o risco de ser uma ditadura como Venezuela. A Argentina já entrou no processo, Cuba já afundou, Coreia do Norte nem se fala. Mas tem outras ditaduras que o mundo não reconhece por medo, como a China, a Rússia, onde ditadores governam, onde a corrupção, onde as pessoas não podem dizer a sua opinião sem serem perseguidas, presas, assassinadas, mortas injustamente. Isso não vai acontecer no Brasil. A Câmara hoje está reunindo lá o Conselho, agora, neste momento, estão reunidos para votarem essa decisão do ministro lá do Superior Tribunal Federal que mandou prender o deputado. Não vou falar os nomes aqui, mas vocês já sabem. Está acontecendo agora. A Câmara vai votar e vai anular essa ordem de prisão, porque nós estamos numa democracia e não numa demonização, numa demonicracia de demônios, de ditadores. Não. O Brasil é o segundo país no mundo mais democrático, onde a liberdade é o nosso maior bem. E nós escolhemos Deus em primeiro lugar, nós escolhemos a pátria, nós escolhemos a família e os valores da família cristã que estão na Bíblia. E nós não abrimos mão disso, vamos lutar por isso. Vamos dar o nosso exemplo. Meus queridos, eu quero aqui aproveitar, porque é muito fácil apontar o dedo, né, nos outros, e um contra Deus. Um no outro e um contra Deus. Mas tem três voltados para nós. Eu quero aproveitar aqui agora, antes de fazer uma oração com os irmãos, eu quero aproveitar aqui agora e dizer o seguinte: antes de acusarmos os outros, antes de apontarmos o dedo no erro dos outros, faça uma introspecção na sua própria vida. Quantas vezes você fura o sinal vermelho? Quantas vezes a menina do caixa te dá o troco errado e você fica calado e põe no bolso? Eu não faço isso, eu devolvo. Ainda falo,
eu estou fazendo isso não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu tenho temor de Deus. Eu amo Jesus porque Ele me amou primeiro. Quantas vezes nós fazemos coisas, atitudes erradas, nós vemos uma pessoa idosa em pé no ônibus, quem pega ônibus ou trem, metrô, e não tomamos a iniciativa logo de levantar e cordialmente pedir para a pessoa tomar o nosso lugar, de gentileza, de ética, acharmos uma carteira, um dinheiro e não devolvermos, ou vemos alguém sofrendo uma injustiça e não intervirmos. Quantas vezes nós mesmos não deixamos, ficamos calados quando uma pessoa fala mal de alguém e você não o defende? Você ouve aquela calúnia, aquela mentira e não defende a pessoa? E quantas vezes nós ficamos calados, meus queridos? O que mais me assusta não é as palavras, as ações dos ímpios, mas é o silêncio dos justos. Martin Luther King Jr. falou isso. E eu falo aqui nas minhas palavras a mesma coisa. O que mais me assusta é a indiferença minha e sua em relação à injustiça, em relação à pobreza, em relação às coisas erradas. E nós não podemos nos calar mais, meus queridos. Nós estamos numa democracia onde Deus é soberano. Deus é Senhor sobre o Brasil. E essa nação ela tem um propósito para alcançar as nações da terra com o Evangelho de Jesus Cristo, de levar o sal e a luz às nações que estão apodrecendo no pecado, na ignorância. E nós temos essa responsabilidade, por isso Deus deu tantas riquezas, um povo maravilhoso ao Brasil, que miscigenado de todas as nações da terra, de todas as línguas, nações étnicas, estão concentradas aqui para depois aprenderem daqui do Senhor e saírem e voltarem aos seus países dos seus antepassados, seus países de origem, e levar este evangelho maravilhoso com os recursos naturais daqui, com as riquezas daqui. Deus tem dado muitas bênçãos para os brasileiros. Gente, lembra quem fundou o Instagram? Vendeu por $1 bilhão, o cara que comprou em uma semana vendeu por 25 bilhões de dólares. Olha o que é o Instagram hoje, um brasileiro, não lembro o nome dele aqui, desculpem, mas é que vem na minha mente agora. O Facebook, o Haverim, que financiou lá o Mark Zuckerberg, né? Hoje é uma empresa que vale lá seus 50 bilhões, que perdeu outros 50 porque atacou a democracia e o Trump, não, né? Então perdeu muitos seguidores, perdeu muito valor de mercado, mas tinha ultrapassado 100 bilhões. É um brasileiro. Quantos brasileiros? Gente, eu estive lá em Paris, lá onde o Santos Dumont fez aqueles experimentos e tudo, antes dos irmãos Wright colocarem um motorzinho e pegarem o mesmo modelo de avião que o Santos Dumont desenvolveu, baseado nas observâncias dele e anotações dele em relação às aves, né? É um brasileiro, o pai da aviação. Quem fez o rascunho todo, a obra de arte toda, que impulsionou tudo, foi Santos Dumont. Gente, pastor, quantas invenções não foram brasileiros que trouxeram para o mundo, de vacinas, de conhecimento, né? Então, assim, nós temos tanta riqueza, gente, que se eu e você colocarmos os nossos talentos, os nossos dons, o nosso tempo nas coisas certas e darmos exemplo, ninguém segura este país mais não. Não vai ser esses ditadorzinhos de toga do Superior Tribunal Federal. Aliás, vou falar aqui uma palavra que eu sinto no meu coração. Uma das ministras vai morrer antes de terminar o tempo dela. Porque ela teve a chance de ser a favor do Brasil, defender as pautas do nosso presidente, e ela foi contra. Em defendendo as pautas da esquerda, e esse petralhanismo, esse petismo, eu já profetizo que esse partido PT tem que ser exterminado dessa terra, tem que deixar de existir. Essa praga, esse engano, engodo dos infernos,
que atrasou tanto o Brasil em 30 anos, esses petistas e esses esquerdistas, também no PSDB, no DEM, em outros partidos, ou eles se convertam à verdade e façam o dever deles com justiça e no temor de Deus, ou eles serão afastados. Serão afastados. Como o sal, que se não for puro, ele será pisoteado, ele será jogado fora. E eu creio que o primeiro a ser jogado fora do STF vai ser esse Alexandre Moraes, porque ele ultrapassou todos os limites da democracia, mandando prender esse deputado. Isso aí vai dar o start a um processo de impeachment dele, que vai ser votado e ele vai ser o primeiro a ser eu não sei como é que fala, mas vai ser tirado, exonerado lá do STF. Vai perder o cargo dele por causa disso. Porque o Brasil já não é o mesmo. O Brasil já não aceita mais. O Brasil já tem conhecimento de leis, já tem conhecimento de política, já tem conhecimento das coisas, das falcatruas, das roubalheiras. Só que agora as leis estão sendo mudadas. Deus está colocando pessoas lá no Congresso, como Lira, lá no Senado como Pacheco e na presidência o Bolsonaro e os seus ministros para serem sal, para darem exemplo, para serem luz. E gente, lembrando aqui do sal, em 2007 eu tive o privilégio de visitar Israel por 12 dias, eu estava morando na Inglaterra e estive lá. Aí fui visitar o tal do Mar Morto, né? O mar que é abaixo do nível do mar, quase 400 metros, aonde Deus mandou fogo e queimou lá Sodoma e Gomorra e virou puro sal. Então o mar, a água é salgada demais, gente, ou trem salgado. Eu entrei lá, não fiquei, eu acho que 5 minutos, eu pensava em ficar uns 10 minutos boiando naquela água, porque ela é tão densa que você não afunda. Você pode deitar assim, com o jornal na mão e ler. Só que você não aguenta, porque começa a entrar sal em tudo que é orifício que você tem, e queima a sua pele. Olha, do prazo, dos segundos que eu levei para sair da água até chegar lá à ducha para tomar um banho, eu fiquei branco de tanto sal que a água contém. A minha pele queimou, fiquei vermelho igual um camarão. Então, gente, o que eu quero dizer aqui sobre o churrasco, né? A gente joga o sal na carne. O que preserva a carne é o sal. E o Brasil está nessa podridão de corrupção, de usurpação de nossas riquezas, de engano, de roubalheira, de mentiras por 520 anos e basta! Essa nova década de 2021, que começou este ano, é a década da virada. E com ela nós vamos enterrar o Lula, e com ela nós vamos enterrar o PT, essa esquerdopata, e esses outros esquerdopatas nesses outros partidos também vão sumir do mapa. Rodrigo Nhonhô já era. E outros mais do STF e de outros partidos, de outras posições políticas e empresários também, que estavam acostumados no toma lá da cá, já era essa política, porque nós estamos vivendo uma nova era, onde Deus tem um propósito maior sobre tudo. Sobre a minha visão, a sua visão, tudo, Deus tem um propósito maior, que os brasileiros sejam enviados às nações da terra para pregar a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que redime o pecador, que transforma o homem. E esse é Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a luz. E essa luz nós temos que andar nela. Então, meus queridos, eu quero orar agora para mim e por você, porque nós temos muitas dificuldades de viver nesse país do jeitinho, onde quebrar. Eu não aguento mais assistir televisão, nem noticiário mais, porque é tanta morte injusta. Eu já quero profetizar aqui. Lucas Gonzalez, o Senhor fala contigo, você que está aí no Congresso, em nome de Jesus, faça uma lei, ponha aí uma lei para votação, aonde as famílias das pessoas que sofreram acidente e morreram sejam remuneradas por aqueles que estavam embriagados, drogados, irresponsáveis e até mesmo sem a licença de habilitação, de direção, que mataram um ente querido dessa família, que eles sejam remunerados indefinidamente.
As famílias, aquela mãe que perdeu o provedor da casa, os filhos que perderam o pai, por causa de um irresponsável, um playboyzinho ou um bêbado, um drogado na direção. Lucas Gonzalo, o Senhor te manda agora, faça uma lei que vai remunerar as famílias que foram prejudicadas e aqueles que foram acidentados, que perderam uma perna, um braço também, aqueles ciclistas que foram atropelados, que as famílias sejam remuneradas para que uma pessoa, ao entrar num veículo, ou entrar num automóvel, numa motocicleta, num carro qualquer, num caminhão, eles pensam 1000 vezes antes de ingerir bebida alcoólica ou uma droga, por causa do preço que eles vão ter que pagar se eles matarem alguém, ou causar alguma injúria, ou machucar, ou inutilizar alguém que está trabalhando, alguém de bem. Os prejuízos. Tem que haver uma contrapartida, porque até agora as famílias estão sendo desfaceladas. Milhares de brasileiros estão sendo mortos injustamente, jovens, crianças, balas perdidas, assaltos, o cara mata por causa de um celular, um boné, um par de tênis, atira. Que haja uma lei, que essas pessoas, além de ser presas, que elas paguem financeiramente o sustento daquela família por causa da perda daquele ente querido. Faça essa lei, Lucas, que Deus levante outros deputados, levante outros legisladores para te ajudar nisso aí e fazer uma mudança jurídica no país, aonde essas pessoas que causaram essa desgraça na família, elas paguem pelo seu erro. Em compensação, a desgraça que eles trouxeram para aquela família. Amém. Então, Pai, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, eu te agradeço pela tua misericórdia, Senhor, porque somos limitados, imperfeitos, somos humanos, mas isso não é desculpa para permanecermos no erro. Reconhecemos que temos errado, reconhecemos que temos feito muitas coisas erradas e apontado o dedo para o outro. Estamos acusando o outro do cisco no olho do outro, mas tem uma trave no nosso. Senhor, tira a trave dos nossos olhos. Faça-nos ver, Senhor, quem nós somos. E ajuda-nos, Pai, na tua misericórdia, nos perdoe nas coisas erradas do passado. Assumir as consequências, a restituir a quem nós defraudamos, seja num relacionamento amoroso, seja no trabalho, quem roubamos ou fizemos qualquer coisa. Dá-nos o teu temor para restituirmos, para pedirmos perdão e assumirmos a consequência daquele erro e restituirmos o que temos que restituir, aqueles que nós defraudamos. Senhor, dá-nos a tua graça, a tua misericórdia, para sermos fiéis, legítimos, éticos, tementes a Ti, e darmos exemplos que Jesus faria em nosso lugar, naquela situação, naquela relação, naquele contexto. O que Jesus faria no meu lugar, no seu lugar, naquela hora? Dá-nos o Teu temor, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua sabedoria para fazermos escolhas sábias. Dá-nos, Senhor, o poder de poder reverter situações, mudar atmosferas, mudar atitudes com o nosso exemplo. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, porque sem Ti nada podemos fazer. Queremos ser sal e luz aonde estivermos. Porque o sol ele vem para salgar o que está apodrecendo, para preservar, como a carne de sol que recebe o sal, né? Desidrata ali a carne, que salga ali, que mata os germes. E a luz, né? Senhor, preserva-nos para que possamos dar muitos frutos para as nações da terra, que possamos ser um motivo de louvor e não de chacota, de blasfêmias, de acusações infundadas, de calúnias, mas que possamos ser um povo
que seja celebrado na face da terra pelo nosso Deus que nós temos, que nós honramos, que nós amamos, que nós adoramos, que nós festejamos, que nós celebramos. Como a Elihana lá no deserto de En-Gedi. Que coisa mais linda! Exaltando o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, Yeshua, o Rei dos Reis, entre as nações, dezenas e dezenas de nações da terra representadas ali. Nações físicas, geográficas e étnicas. Senhor, continue nos usando, Pai. Somos o teu povo, uma raça escolhida, separada em Cristo Jesus, para darmos muitos frutos para a glória do Senhor. Então, Senhor, dá-nos a graça de sermos exemplo para o que está do nosso lado. Não falar mais mentiras, não usurparmos, não tirarmos proveito. Essa lei de Gerse tem que ser extirpada dessa nação, de tirar vantagem. Pessoas que vê um caminhoneiro sangrando dentro de um caminhão acidentado na rodovia e vão lá saquear a carga e ninguém se importa em socorrê-lo. Senhor, que isso acaba neste país, Senhor. Essa lei de tirar proveito da desgraça do outro. Senhor, eu abomino isso, essa atitude. Esse espírito de tirar proveito de Gersons seja extirpado da nação do Brasil. Espírito de corrupção, eu te repreendo na autoridade do nome que está acima de todo nome, o nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Saia da nação do Brasil, saia dos órgãos federais, saia do Congresso Nacional, saia do Senado Nacional, saia do Supremo Tribunal Federal, saia do nosso país, saia das empresas do nosso país, saia deste país para sempre, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo. Senhor, tira da nossa essa desgraça, essa má fama do brasileiro, Senhor. Obrigado que este ano não teve carnaval, praticamente. Porque o ano passado debocharam do Senhor, fazendo aquelas encenações tipicamente de Jesus Cristo sendo vencido por Satanás. E pagaram o preço. Alguns deles que fizeram isso nas escolas de samba morreram pelo Covid. O Senhor usa até o mal, as trevas, para fazer justiça, porque o Senhor está acima de todas as coisas. O Senhor é Deus sobre todas as coisas, e até o diabo tem que te obedecer. Senhor, obrigado, Pai. Eu quero terminar agora essa fala com a linda canção da Elihana Elia. Se você ainda não conhece a Elihana Elia, ela nasceu em Orlando, nos Estados Unidos, morou em Miami, acho que até os 12 anos. Ela veio para o Brasil com a mãe dela, por direção de Deus. Estiveram trabalhando e ministrando os órfãos lá próximo de Parnamirim, Natal, no Nordeste. Aprendeu português, ela fala o inglês, o português fluente, o hebraico, porque a família dela, a mãe dela é judia, e o espanhol também, né, aprendeu com a mãe também, e o italiano, e agora está estudando o árabe. Então, ela é uma moça muito dedicada ao Senhor, pura, jovem, inteligente, mas principalmente ela tem o caráter de Cristo. Ela tem a marca de Cristo, o amor e a disciplina, a obediência a Yeshua HaMashiach. Então, assista o canal dela, está lá em Elihana, com H. E-E-L-I-H-Ana, Elihana, Elia, lembra do profeta Elias? É o sobrenome da família dela, Elias, a mesma coisa. Então, como é que fala? Em hebraico seria Eliyahu, o nome do profeta Elias. Então assista lá. Eu queria terminar com essa música dela. Não sei se eu vou conseguir por causa da internet. Meu telefone. Ah, consegui. Deus é bom. Aí está ela. Cantando em português há cerca de 8 anos atrás. Eu creio que lá em Natal. Que seja uma palavra profética sobre o Brasil. O que estava morto, Deus há de ressuscitar. Os sonhos que Deus tem para você, Deus vai ressuscitar. Continue profetizando. E eu profetizo que nós vamos enterrar o corpo do Luiz Inácio Lula da Silva em breve
e com ele essa velha política vai deixar de existir nesse país. Nunca mais. Nós estamos numa fase de transição. O que está acontecendo em Brasília hoje é para pegar fogo. É uma faísca que vai pegar fogo. Vamos fazer essa mudança de vez. De demonização para democracia. Chega dessa exploração demoníaca das riquezas, dos bens do nosso povo, do Brasil. Chegou a nossa hora, meus queridos. O propósito de Deus prevalecerá. Agindo eu, quem impedirá, diz o Senhor. Acesse lá o canal no YouTube e nas redes sociais da Elihana Elia. Compre lá seus CDs, seus clipes, suas músicas. São maravilhosos. Em 5 idiomas, me parece. Não, desculpa, em inglês, hebraico e português e espanhol. 4 idiomas. Glórias a Deus. Obrigado, Pai, pela vida da Elihana, sua família. Hoje é aniversário, hoje 17 de fevereiro de 2021, o irmão dela, Israel Elia, celebra o seu aniversário. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o capacite, que o Senhor o faça dele o homem de Deus que ele é, que ele continue crescendo, amadurecendo no Senhor. Seja próspero, seja um homem de negócios e principalmente um sacerdote do Senhor. Não religioso, mas obediente a Ti. Em nome de Yeshua Mashiach. Graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas e o Senhor fará. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Glórias a Deus. Parabéns, Elihana. Vamos nos encontrar em breve aqui no Brasil. Deus há de ressuscitar os teus sonhos. Creia. O poder de Deus é maior.